Leonardo Machado, a nossa mais profunda gratidão ao Cefa de St. Gallen, aqui representado pela Isabel Kamenich, que nos proporcionou a vinda desse irmão tão querido para nos presentear com sua presença. Antes de passar para a prece, eu vou dar alguns avisos importantes, que é, nós teremos vários eventos que temos que fazer a divulgação, né? O primeiro deles é o próximo Congresso Espírita Mundial, que ocorrerá no Uruguai, dia 4 e 5 de outubro de 2025, e também avisar que o CEI acabou de nos avisar que foi prorrogado o tempo de inscrição com 50% de desconto até dezembro. Então, quem quiser ir estar presente pode se inscrever por $50 até dezembro, depois muda para 100. Quem não for e puder fazer uma doação, o Conselho Espírita Internacional ficaria muito grato. Por quê? Porque aí nós vamos possibilitar jovens a irem ter sua hospedagem, sua alimentação, provavelmente paga pelo evento. Então, os jovens serão um ponto muito importante desse encontro internacional. O outro ponto é que, no próximo domingo, que nós estaremos também em um trabalho espiritual, que é um aniversário de 15 anos das Casas GX, Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e o CEPA de Sangale, Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, comemorarão os 15 anos, e o SEAC fecha as portas materiais aqui e abrirá em Sangale. Estaremos todos lá, juntos, confraternizando e festejando, né, a resistência de manter abertos centros espíritas, mesmo com todas as dificuldades que cada um enfrenta durante 15 anos. O outro, eu acho que acaba, deixa eu ver. Aqui está o evento, né? Eu já passei várias vezes, vou passar novamente a inscrição nos nossos broadcasts, então vocês recebem. Por favor, façam esse sacrifício, não é sacrifício, né? É abnegar-se de fazer outras coisas para estar num momento tão importante, onde provavelmente ocorrerão espíritos de escola, ocorrerão pessoas que estarão absorvendo tantas bênçãos naquele momento, e a confraternização de nós como irmãos, estarmos juntos, e muitas casas espíritas da Suíça também estarão juntos. Então, com esses avisos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de hoje. O título do aniversário do CEPA do GF é Esperança em Tempos de Crise, com a presença do nosso irmão Leonardo Machado. Eu estarei lá, eu nem sei porquê, né? Mas farei o meu melhor para trazer um pouco de Francisco, dos dois Franciscos para nós, né? Então, o Congresso Mundial e a nossa tarefa de hoje, que é Jesus e Saúde Mental, explanado pelo Dr. Leonardo Machado. Para abrir o nosso evento, eu gostaria de convidar a vice-presidente dessa casa, nossa irmã Paula Struckeberger, para fazer a prece inicial. Eu posso. Vamos todos, neste momento, elevar os nossos pensamentos mais uma vez. Aquele que nos trouxe os ensinamentos para nossas vidas, para que possamos trilhar com segurança nessa caminhada de luz, nessa caminhada que sabemos todos nós necessitamos passar. Ó Mestre Divino, aqui estamos reunidos em Teu nome, para mais uma vez, com a Tua presença, sentirmos que não estamos sozinhos.
E o teu amparo divino permanece aonde quer que dois ou mais estiverem reunidos em teu nome. Por isso, Senhor, é com esse momento de certeza que tu estás conosco. Queremos assim te agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui neste grande aprendizado. Envolve-nos, ó Mestre, amigo, os amigos espirituais que nos acompanham, possam assim, cada vez mais, envolver os presentes, tanto aqui neste momento, nesta sala, como também aqueles ligados a nós, através dos meios de comunicação. Que assim possamos pedir a Ti, Jesus, que envolva este nosso irmão querido, para que ele também possa estar envolvido pelas vibrações de amor, que aqui este ambiente cada vez mais faz. Obrigada, Senhor, que a Tua paz possa se envolver todo este planeta Terra. O Teu amor possa, sim, permanecer conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Gostaria de pedir para quem estiver com os telefones celulares ligados, por favor, que desliguem, para que não haja interferência. E dizer que, após a palestra, nós deixaremos disponível o link no YouTube. Essa palestra de hoje está disponíveis. E o Dr. Leonardo Machado trouxe livros, e quem quiser pode pedir o autógrafo ao final dessa tarefa. Ele falará até às 11h40, mais ou menos, 11h35, 40, conforme ele achar que seja bom. E após isso, teremos até o meio-dia perguntas e respostas, se houver perguntas. Mas antes de começar, e depois temos o almoço. Quem desejar almoçar aí com a gente, sejam bem-vindos. Foi um almoço feito com muito amor pela Cláudia, pela Solange, pela Cacilda, e que nós muito agradecemos a dedicação dessas meninas, essas nossas meninas da cozinha. Muito obrigada. Para falar um pouco dessa nossa visita, desse nosso irmão doutor Leonardo Machado. Profissionalmente, ele é médico psiquiatra, professor adjunto de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e palestrante, profissionalmente. Tem mestrado e doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Pós-Neuro UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Tem especialização em terapia cognitiva e terapia cognitiva processual. Já editou alguns livros e artigos científicos, publicados especialmente na área da psicologia positiva e psiquiatria positiva. Tem título de especialista em psiquiatria pela ANB-ABP. Foi membro da Comissão Executiva de Psiquiatria Positiva na World Psychiatry Association, WPA. Faz palestras para empresas através da agência DMT Palestras. Também serve no movimento espírita como dedicado palestrante com conteúdos bastante importantes, e ele é voluntário da Mansão do Caminho, tendo também publicado livros com temáticas espíritas pela editora da Federação Espírita Brasileira. Então, nossa vida, de novo, nossas boas-vindas,
E a palavra é sua, querido irmão Leonardo Machado. Doctor. Tá ligado aí, Márcio? Tá pegando? Bom dia. Primeiro, agradecer o carinho, agradecer o convite e dizer da alegria que vai ser para nós podermos estar juntos, começando hoje, mas estar pela região durante os próximos dias. Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes eu desperto e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto vem a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. E direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A poesia Via Láctea, de Olavo Bilac, de certo modo, nos remete ao desejo que todos nós temos de nos conectar ao divino. Ora direis, ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso. Nessa caminhada de ouvir as estrelas e de tentar nos conectar com o divino, é natural que em algum momento nós não consigamos o entendimento total da humanidade. Por isso que Olavo Bilac vai dizer que quando ele conversava com as estrelas, no sentido poético, é claro, não no sentido literal, no sentido metafórico, é óbvio, aparecia para aqueles que estavam ao redor como se ele estivesse sem senso, ou seja, estivesse em uma outra perspectiva. E é essa perspectiva que a doutrina dos espíritos nos propõe para que nós possamos viver, sim, uma vida no mundo, uma vida no corpo, uma vida material, mas que possamos nos desconectar ou nos reconectar com o divino, nos desconectar da matéria para podermos fazer uma reconexão com o divino. E nesta reconexão com o divino, é muito natural que, eventualmente, alguma de nossas escolhas, alguma de nossas medidas, sejam um tanto quanto não entendidas pela ambição natural da Terra. Por isso que é importante pensarmos sobre a perspectiva que Jesus nos abre para uma saúde mental em uma perspectiva ampliada, uma perspectiva que nos dá exatamente o que Paulo de Tarso propunha: ambicionai as coisas do alto, para que a nossa ambição ela não fique muito restrita, para que a nossa ambição não fique muito restrita aos parâmetros materialistas. Naturalmente, nós precisamos da matéria, nós precisamos, por exemplo, de uma sede, nós precisamos cuidar dessa sede material, da mesma forma que nós precisamos cuidar da nossa sede material corpórea, na qual nós estamos vinculados na presente reencarnação. Essa é uma tarefa, é um exercício fundamental, quer seja em uma movimentação espírita, quando nos juntamos em grupos e fundamos instituições, quer seja quando pensamos numa reencarnação e precisamos cuidar do nosso corpo. Mas a ideia espiritista, a ideia que resgata a visão de Jesus, é, de certa forma, essa ideia traduzida em Olavo Bilac, de nos conectarmos também com as estrelas, simbolizando o nosso tropismo divino. Então, o amor seria a linguagem que nos possibilita essa vinculação com o tropismo divino. O amor seria essa possibilidade que nos abre a porta para uma ambição maior, uma ambição mais alargada, que nós iremos aqui traduzir como sendo uma ambição espiritualista. É muito comum que nos vinculemos a uma tradição espiritualista, e aqui estamos vinculados a uma tradição espiritualista espírita,
mas que ainda fiquemos ambicionando muito os presentes e as vitórias, os louros da terra. É natural que os currículos da terra, eles sirvam como, de certa forma, uma porta de abertura para que a nossa existência possa ser, de certo modo, um vínculo, uma, uma existência que possa mostrar o vínculo que nós podemos ter com o divino. Mas é importante que nós não nos confundamos com o nosso currículo, que nós não nos confundamos com as ambições materialistas, porque, no final das contas, o amor abre em nós uma perspectiva muito mais aprofundada. E é sobre essa perspectiva aprofundada que nos conecta com o divino, que o amor faz com que observemos as estrelas e tenhamos vontade de nos conectar às estrelas, que eu queria passar amanhã com os senhores, pensando como é que Jesus pode ambicionar dentro de nós algo maior, como é que Jesus pode trazer para a nossa vida uma ambição mais espiritualista, que não seja apenas uma ambição externa, de uma conquista espiritualista externa, uma ambição de novos adeptos externos, mas um aprofundamento dentro da nossa vida para que nós possamos, de fato, colocar par e par as conquistas materiais, mas junto delas as conquistas espirituais. Para que um futuro, que não está muito distante, as conquistas espirituais possam ainda ser mais importantes, muito mais ambicionadas do que as conquistas materiais que nós fazemos. Nesse sentido, me parece que um ponto fundamental da visão cristã espírita para a nossa saúde mental é justamente mudar esse parâmetro, né? É mudar esse parâmetro de escolha para o nosso dia a dia. Quando nós mudamos o parâmetro de escolha para o nosso dia a dia, e nós entendemos que nós somos um ser espiritual, é natural, ou pelo menos deveria ser, natural que as mudanças das nossas escolhas pudessem vir como consequência. Porque se eu sou um ser espiritual, que estou aqui ou acolá, dentro do planeta Terra, às vezes fora do planeta Terra, nós começamos a colocar dentro de nós uma série de outros valores que são muito difíceis de serem sustentados com uma visão apenas material, com uma visão que nos identifica apenas com o corpo, porque o corpo sendo perecível, os valores também passam a ser perecíveis conforme o tempo vai passando. E, consequentemente, conforme as guerras, conforme as tiranias, conforme as coisas vão acontecendo na história do mundo, nós também vamos perdendo esses valores de forma mais profunda e vamos caindo em abismos de sofrimento que são muito difíceis de serem retirados de uma maneira mais profunda, sem termos uma visão espiritualista do mundo. Então, ficamos com abundância material, ficamos com uma abundância social, econômica, mas vamos perdendo um sentido existencial profundo. E a fala de Olavo Bilac, que nos remete à saúde mental, que nos remete à visão crística, ela nos convida a um olhar mais poético da existência. Para que fiquemos, por exemplo, vinculados a um país tão bonito e não fiquemos apenas vislumbrando as belezas materiais que o poderio econômico consegue nos dar, mas possibilitarmos uma tranquilidade de existência de tal modo que, transcendendo as dificuldades da matéria, transcendendo as dificuldades econômicas, nós possamos agora entrar em uma profundidade espiritual e observarmos a beleza da natureza, nos encantarmos com a beleza da vida. Habitualmente, porém, não é isso que acontece. Conforme vem a facilidade material, conforme vem a facilidade econômica, eventualmente vem também o desnorteio íntimo. Eventualmente vem também a dificuldade de conexão com valores mais aprofundados da vida. E nós vivemos uma vida ambicionando um prazer na terra, ambicionando um prazer na matéria. E quando a vida vai passando, quando os anos vão se chegando, vamos começando a perder uma certa significação. Vamos perdendo um senso de propósito, vamos perdendo um senso de utilidade. Porque, numa visão muito materialista,
que não consegue transcender as funções fisiológicas do corpo, conforme o corpo vai se enfraquecendo, e aí nós temos isso numa etapa que nós chamamos do idoso, numa velhice, e o corpo vai perdendo um pouco da sua vitalidade, nós vamos perdendo também a sensação de utilidade. E nos sentimos como que desconectados de um propósito maior. Não é à toa, conversava ontem com os amigos, que no idoso, o número de suicídio é muito maior do que nós imaginávamos. Quando a gente não era, por exemplo, profissional de saúde. Enquanto psiquiatra, um ponto que me chamou muito a atenção foi a quantidade de idosos que têm a ideação de suicídio por se sentirem desconectados da vida, por se sentirem desvitalizados, por não terem construído ao longo da existência um senso de propósito mais profundo. E atendendo à dor humana em diversas perspectivas, me chamou muito a atenção uma senhora, já com seus 80 anos de idade, abatida por uma profunda depressão e por muitas ideações de suicídio, que quando morria algum ator famoso brasileiro ou da minha região, ela falava assim: mas doutor, por que não fui eu ao invés dessa pessoa? Porque todo mundo ficou tão triste porque essa pessoa foi embora, se fosse eu ninguém ia sentir falta. E todo mundo que morria, ela ambicionava também a morte. Então era uma ideação de suicídio muito presente, com cálculo, com planejamento, diferente, muitas vezes, da tentativa de suicídio que a gente vê em uma faixa etária mais jovem, em que vemos uma tentativa impulsiva, uma impulsividade. E não é à toa que vamos vendo o planejamento do suicídio como uma desconexão com o divino, sendo tão posto em nossa sociedade, que vamos vendo países muito desenvolvidos, conforme o desenvolvimento econômico chega no país, vem também a ideia de uma falsa liberdade e de um falso empoderamento, para podermos usar uma palavra muito em voga. E alguém me dizia essa semana: doutor, eu achava que estava empoderada em determinado momento. E hoje eu vejo que eu estava escravizada pela tirania do prazer do corpo. Eu estava escravizada porque eu fazia aquilo que as pessoas esperavam ou que eu queriam que eu fizesse, mas eu, achando-me empoderada, ia me perdendo de mim mesma. Então, esse falso empoderamento é um empoderamento que se vincula apenas ao corpo e dá uma falsa totalidade ao corpo. E aí a gente vai vendo uma mudança de paradigma. Eu já sou professor da Universidade Federal de Pernambuco há 10 anos. E acho muito curioso como, no início, quando a gente falava sobre suicídio, naturalmente ensinando psiquiatria para os alunos de medicina, é natural que esse tema venha. E o suicídio, ele não chega na sua tentativa apenas para o psiquiatra. Muitos médicos generalistas vão atender pessoas que tentaram suicídio por algum tipo de mecanismo e vão por emergência geral. Então, o médico tem contato. E os estudantes, então, naquela altura, me perguntavam o que fazer para poder ajudar essa pessoa para não cometer o suicídio. E conforme o tempo foi passando, a ideia de um suicídio assistido foi crescendo no mundo. E então eles me perguntam hoje: professor, por que não o suicídio? Então, dentro da faculdade de medicina, é muito curioso a gente perceber essa mudança de paradigma indo crescendo. Ao invés do jovem preocupar-se, o jovem futuro médico preocupar-se em como ajudar a pessoa para continuar a viver, eles que seriam profissionais da saúde vão mudando o foco e perguntar por que não ajudar a uma morte pseudamente digna. E, de fato, se pensarmos no argumento da matéria, se pensarmos no argumento do empoderamento da matéria, e na vida que se resume à matéria, ficamos com pouca argumentação para podermos pensar em uma dignidade mais profunda. E aí a falsa visão de uma liberdade vai ganhando. E me lembro de um debate com duas alunas que me diziam assim, uma delas me falava: mas professor, olha, eu imagino que se eu fosse psiquiatra, então eu conseguiria entender as dores humanas e entenderia que às vezes não tem muito o que fazer. Então o psiquiatra seria a pessoa mais indicada para poder fazer o suicídio assistido, já que é um médico que entende as dores humanas como um todo.
E aí eu achei bem interessante porque dentro da medicina, a gente tem uma brincadeira que às vezes o estudante entra na faculdade achando que é Deus. E quando se forma, ele tem certeza de que é Deus. E dependendo da especialidade, ele não seria Deus, ele seria Zeus, né? Dependendo da especialidade médica que ele se torna. E é curioso que ao longo do tempo, né, o narcisismo, a prepotência, a vaidade desse Deus prepotente foi diminuindo no sentido de que não é uma coisa interessante ter uma postura prepotente, né, uma postura arrogante no trato com as pessoas. Mas aí nós vamos vendo esse médico e esse profissional de saúde, quase Deus, nas entrelinhas, quando, por exemplo, ele não para de trabalhar e imagina que ele próprio não adoece. Então, não deixa de ser uma visão arrogante, uma vaidade numa visão do Eclesiastes, um dos livros sapienciais da Bíblia, que começa assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, se eu me acho invulnerável, que eu não adoeço, que eu não estou propenso aos adoecimentos da vida, não deixa de ser uma sensação de que eu sou Deus um pouco às avessas, é uma vaidade escondida. Então, sempre coloco isso para eles no sentido de eles procurarem ajuda, porque eles adoecem muito. Isso me impactou tanto como professor, porque eu terminava uma aula sobre depressão, e quando acabava a aula, muitas vezes eles vão perguntar e falavam assim: professor, o meu primo está com depressão, eu queria saber como é que eu faço. Mas depois, na outra semana, era o mesmo primo. Era o mesmo primo, eu fiquei assim: ou ele é muito interessado por esse primo, ou é ele próprio, né? E era ele próprio. Então, muitos adoeciam. E é diferente de eu dar aula de cardiologia se eu fosse cardiologista, porque a doença da cardiologia é mais determinada faixa etária, mais, um pouco mais velho. E a depressão não, a depressão atinge justamente aquela faixa etária de estudantes, um grupo de risco muito grande. Então, o meu doutorado foi transformar a sala de aula numa espécie de psicoterapia de grupo, para poder ajudar esses jovens de alguma maneira, porque eu ficava realmente muito empatizado com eles. E coloquei esse argumento, né, do excesso de vaidade, dificultando o jovem perceber que ele também precisa de ajuda. Aí eu queria fazer um parêntese conosco, aqueles que estamos vinculados a uma ambientação espírita. Quando nós estamos aqui trabalhando, nos organizando em um grupo, essa ajuda não é apenas para aqueles que nos procuram eventualmente. Porque, da mesma forma que o jovem médico e qualquer jovem da área de saúde, ele também pode ser o paciente, e muitas vezes o é. Eu próprio tenho muitos pacientes que são médicos, muito mais do que eu imaginava. Nunca imaginei que medicina adoecesse tanto, o exercício profissional em si. Da mesma forma, quando nós estamos fazendo uma palestra, dando um passe, fazendo reunião mediúnica, qualquer que seja o trabalho que estamos fazendo num centro espírita, numa casa espírita, esse trabalho é um trabalho de auxílio de saúde, não só para aqueles que vêm procurar, é sobretudo para nós que estamos fazendo. É terapêutico falar sobre Jesus, não só para as pessoas que estão escutando, mas é terapêutico na medida que eu vou escutando a mim mesmo todo o tempo. Então, é importante sairmos da postura de salvadores, de curadores, de invulneráveis, porque essa é uma postura vaidosa. E essa postura a gente pode encontrar apenas no Cristo, que é a nossa referência. Nós somos aqueles que estamos tentando seguir os passos. E nessa tentativa, esse passo que a gente dá é, sobretudo, bom para nós. Essa é uma mudança fundamental de postura de trabalhadores espíritas, daqueles que estão vinculados ao espiritismo. Quando nós buscamos o espiritismo, é natural que em algum momento nós viremos a chave e comecemos a querer contribuir para o movimento espírita, daquilo que a gente pode fazer. Mas é fundamental que nós não caiamos nas tentações da vaidade de nos acharmos invulneráveis, ou de nos acharmos já totalmente preparados, ou totalmente evoluídos. Porque, na verdade, qualquer trabalho que se apresenta não é porque eu estou evoluído. O trabalho que se apresenta é para que eu possa evoluir. Se eu já fosse evoluído, aí eu seria benfeitor e não trabalhador.
E nós somos trabalhadores, nós não somos os benfeitores. Se a gente trabalhar muito bem, uma existência, duas existências, a gente pode ganhar uma possibilidade de orientar espiritualmente. Mas, invariavelmente, ou quase todos nós, somos aqueles que somos os tarefeiros. E que se o trabalho se apresenta, não é porque nós estamos evoluídos, nós temos algum preparo, mas esse preparo foi para podermos ter essa postura humilde, no sentido de saber o que nós somos. Nem diminuir, ninguém está falando de diminuir o seu valor, mas também nem de supervalorizar o que se é. Humildade, no termo mais profundo, pegando Jesus, é saber o que se é. Quando os espíritos, né, os apóstolos perguntam para ele quem ele seria, e Jesus pergunta quem eu sou. E aí eles começam a responder, Elias, né, o próprio Moisés, e aí Pedro fala, tu és o Messias. E Jesus então aceita e fala, Simão, tu és rocha, porque tu falas com sinceridade. Então perceba e percebamos que a humildade não é diminuir o que nós somos, mas é saber o exato valor da nossa vida, nem mais nem menos. Jesus era o Messias e não cabia ali ele se diminuir para ensinar uma falsa modéstia. A modéstia significa, por exemplo, que ele não saía falando o tempo todo. Você não vê o tempo todo ele falando, eu sou o Messias, me escutem porque eu sou o Messias. A modéstia vem, então, na postura de discrição. É uma característica de uma pessoa humilde como Jesus. Porém, dentro da humildade vem essa percepção do nosso valor. Por quê? Se a gente não percebe o nosso valor, nós deixamos de fazer coisas pensando que não temos condições. Então, é uma arte fundamental, pensando em saúde mental, tentarmos sempre nos colocar no lugar que nós somos, nem mais, nem menos, para podermos, então, ter a coragem de aceitar os trabalhos, a coragem de aceitar os desafios, mesmo quando a gente acha que não tem condições, porque nós temos ainda, como muito bem diz Joana de Ângeles, temos os atavismos reencarnatórios. Então, nós temos a herança reencarnatória que nos faz perceber as nossas fragilidades diante de erros que cometemos em várias existências. E aí ficamos com esse atavismo nos segurando. Então, é importante que a gente possa transcender, mas essa transcendência possa ser feita de maneira saudável, de maneira equilibrada, de maneira calma. Aí, conversava com uma outra aluna. Ela falava assim, mas doutor, então a gente tem que... A função do médico é ajudar, é fazer tudo. E aí eu coloquei para ela, curioso, né? Como nós saímos da postura de deuses prepotentes, entramos na postura de que nós somos vulneráveis para poder ajudar e pedir ajuda, porque eu vejo que vocês se preocupam com a saúde mental, e aceitaram, por exemplo, esse treinamento, depois que a gente fez o doutorado, isso aí ficou vários semestres sendo feito até a pandemia chegar, e a pandemia mudou muito a forma de se vincular com os alunos, e aí tivemos que nos reinventar. Mas até a pandemia a gente fazia a sala de aula em um dos períodos como se fosse de fato a terapia de grupo. E era engraçado que eles estavam tão na expectativa que quando ia começar o semestre, eles já perguntavam, professor, o que é que vai ser? O que é que vai ser? Porque eles sabiam que iam ter algum espaço de cuidado, além da cadeira tradicional, ia ter esse tipo de disciplina também. Então eu falei, olha, vocês já sabem a importância, vocês estão abertos à importância de se cuidar. Então, já está uma postura mais humilde. No entanto, veja que curioso. Quando eu, como médico, me arvoro no lugar de ajudar a todo custo, né, e tentar vencer a todo custo a natureza, nem que seja sendo um instrumento da morte, qualquer nome que seja, suicídio assistido, eutanásia, qualquer nome que a gente dê, né, acaba sendo o médico ajudando um processo da morte, literalmente falando, e não aceitando a morte. Chega, terapeuta vem do grego e significa acompanhar o caminho da natureza. Acompanhar o caminho da natureza. Não tentar fazer uma distanásia, prolongar demais a existência, mas também não antecipar as coisas. Mas quando eu me coloco na postura de que eu sei de tudo,
Eu falei, interessante, né? Porque eu não, a grande questão que eu falo para vocês é que a gente possa aprender a lidar com as nossas limitações. Ou seja, enquanto médico, nós somos limitados. Nós não podemos fazer tudo. Mas curioso, como a gente sempre quer vencer a morte, já que a gente não pode vencer a morte, a gente se alia a ela para falsamente vencer a morte. Então, eu peguei um argumento materialista, não peguei de espiritualidade, porque eu não estava no centro espírita, não estava falando para alunos com essa visão, mas peguei justamente um argumento filosófico para quebrar as falsas verdades, porque essa é uma outra tentação que compete contra a nossa saúde mental. São argumentações pseudo-sábias que a matéria vai construindo, que o materialismo vai construindo, a partir de todos os tempos. A partir de todos os tempos, nós temos explicações pseudo-sábias que são muito bonitas e que são muito tentadoras para a gente poder pensar que é uma argumentação mais evoluída. No entanto, a argumentação, sempre, que vai no polo da vaidade e tenta, né, saber todas as explicações, geralmente ela acaba se arvorando numa perspectiva mais narcisista, portanto, e vai ter seus dias contados. Só que a gente tem que ter paciência para que as coisas aconteçam. Nesse sentido, a primeira reflexão profunda que eu queria trazer de Jesus é essa perspectiva de que nós somos seres espirituais e de que essa mensagem crística, portanto, a mensagem que o Espiritismo também nos traz, não necessariamente é uma mensagem para uma existência, é uma mensagem imortalista. Eventualmente, dentro da nossa perspectiva pessoal, o que a gente aprende hoje é para podermos aprofundar nós mesmos e ganharmos perspectivas para outras reencarnações, nós conseguimos fazer. Eu me lembro de uma jovem senhora, bem senhora na realidade, que participou de aulas minhas, né, quando eu me formei, estava sendo estudante, na verdade estava na faculdade de medicina, e eu sempre fiz música também lá em Recife, no Conservatório Pernambucano de Música. E aí eu comecei a ensinar, né, para o grupo espírita onde eu nasci, que era um grupo que tem muita pobreza ao redor, então a gente ajudava muito quando eu estava vinculado lá. Pois bem, eu comecei a dar aula de música gratuitamente para ensinar, porque a ideia era ensinar pessoas para depois essas pessoas ensinarem os jovens do COC, que é o nome do local pobre que a gente ajuda. Pois bem, depois uma orquestra sinfônica foi formada, não com o meu trabalho, porque às vezes é interessante, né, pessoal? Às vezes as ideias, elas estão no ar, né? E aí você vai, mas você próprio não tem condição de fazer, e aí veio todo o instrumental, né, de juízes, desembargadores que conseguiram financiar, e hoje tem uma orquestra e lá aconteceu o que eu vi, né, que iria acontecer, mas não era bem eu que ia fazer. Eu comecei, né, independentemente, outras pessoas fizeram. Pois bem, nessa aula eu lembro de uma senhora espírita que falou assim, Léo, eu posso me matricular na sua aula? Eu falei, vamos sim. E ela, eu acho que eu não vou conseguir aprender o violão, não, porque eu ensinava violão popular e violão erudito. Eu não, acho que eu não vou conseguir aprender, mas eu quero estudar para ver se na próxima reencarnação eu já consigo saber algo. Eu achei a proposta interessante e aceitei ela como aluna, e de fato ela nunca tocou no violão, né? Ela até pegava, mas não conseguia, mas ela nunca desistiu de ir. Era a aluna que não faltava a aula, ia todas as vezes, e ficou até o final do projeto. E achei interessante essa perspectiva, né? Algumas coisas a gente pode fazer para ir preparando o terreno íntimo, né? Aumentando a nossa capacidade íntima para que em um futuro, em algum momento, nós tenhamos de fato o ombro largo para aguentar a tarefa que a gente possa vir a fazer. Então, essa não deixa de ser uma postura humilde, ou seja, eu quero fazer algo, eu tenho uma ambição maior, mas eu entendo que para atingir a capacidade dessa ambição, eu preciso percorrer um caminho, e esse caminho se percorre através da paciência. Essa essa ideia, ela vem também alinhada a uma outra ideia de Jesus, né? Que é uma ideia de que para podermos ir preparando o nosso terreno, irmos preparando a nossa espiritualidade íntima para ganhar forças e atuar na ambição que a gente quer, porque qual a nossa ambição maior enquanto espiritistas? Atingir uma perfeição. Essa é a nossa ambição. Se a gente começa a adentrar
sai de uma visão materialista, né, que deseja atingir o progresso material a todo custo, os títulos materiais a todo custo, né, a riqueza material a todo custo, e começa a entrar em um projeto espiritual e entende que essas riquezas, qualquer que sejam, elas são muito válidas e muito bem-vindas para poder ajudar em um projeto maior espiritualista, a gente começa a transferir nossas ambições para uma ambição de perfeição. Então a gente é ambicioso e não tem problema ser ambicioso. É importante que sejamos ambiciosos. Ambicionai, diz Paulo de Tarso, as coisas do alto. E essa coisa do alto, sobretudo, é a nossa evolução, é a nossa perfeição. Então, nessa perspectiva da paciência, há um outro elemento que Jesus nos ensina a todo tempo, que é o elemento de conexão com o divino. E essa conexão com o divino se fala aqui na poesia do Olavo Bilac, mas essa conexão com o divino, ela pode ser feita e deve ser feita a partir da prece, a partir da oração. A oração é um recurso que vai sendo esquecido, né? Porque a gente às vezes é muito imediatista. E aí alguém me perguntou uma vez num seminário, mas doutor, eu faço minhas preces, tudo, mas eu não sinto efeito nenhum com minhas preces. O que é que eu faço? E eu continuei, persista, continue. Porque a gente às vezes quer uma prece assim, tão forte, sabe, tão espiritualmente capaz, que, né, atravesse a estratosfera, né, atinja o universo e consiga fazer um milagre. Mas isso não é o comum. Né? Às vezes é como diz o meu irmão, que mora até aqui na Europa, em Londres, ele falou assim, às vezes é uma tetosfera, uma tetospresse, né? Vai até o teto no máximo. Ou às vezes vai até o cabelo, né? Às vezes só fica aqui próximo, não muda uma realidade espiritual. Ou seja, mas a gente continua fazendo, porque é a persistência desse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que conseguir persistir nas coisas é que consegue abrir uma perspectiva mais profunda. E é interessante que a gente vai vendo resultados extraordinários com essa abertura espiritual que a prece proporciona. Eu me recordo agora, na tragédia do Rio Grande do Sul, uma história que posso contar, pedir permissão, de uma senhora que a gente atendeu a partir da Mansão do Caminho online, e ela, então, espírita, havia perdido tudo, né? E ela falava assim, mas doutor, não tem nem como eu ficar assim, me sentindo sozinha, porque na minha cidade todo mundo perdeu tudo. Então foi uma tragédia que a gente não imaginava. E foi interessante porque a primeira vez que eu a atendi, ela estava no olho do furacão da perda total, estava no que a gente chama de transtorno de estresse agudo. Aquele estado de choque no popular. Então, a gente fez uma medicação mais simples, e ela muito fervorosa, espírita, e é interessante porque ela falava assim, eu sempre ajudo, doutor, e não sei, nunca fui acostumada a receber, eu sempre ajudo. Agora eu estou morando na casa de pessoas que eu não conheço, porque minha família toda perdeu as casas, então a gente está todo morando na casa de conhecidos. E eu estou impressionada, doutor, porque esse pessoal não me conhece antes, mas está aqui me deixando a porta aberta e disse que não tem, assim, um prazo para que a gente saia. Isso está me constrangendo, mas eu tenho que aceitar. E também eu nunca aceitei, assim, agasalhos, eu sempre sou eu que dou, né? Eu faço um trabalho, o esposo caminhoneiro faz um trabalho porque ajudava o Nordeste, inclusive Pernambuco, o estado onde mora. Então, foi muito interessante esse contato, e aí eu fui atendendo toda semana essa senhora naquele momento mais crucial. Em algum momento ela falou assim, como eu queria ter a minha casa, né? Como eu queria pelo menos voltar a ter algum local, porque eu queria ter meu espaço. Mas eu estou aceitando, estou orando, estou procurando, mas você sabe, doutor, que os preços estão lá em cima. E é impressionante. Só a gente ler qualquer livro, por exemplo, um livro do Michael Sandel, um filósofo americano chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. Toda tragédia sempre tem gente que ganha muito, né? Então a gente tem a indústria da arma, a indústria da medicação. Toda tragédia você tem alguma indústria que ganha muito. E o que estava acontecendo é que os preços dos imóveis estavam lá em cima. Então, as pessoas observando que os outros precisavam comprar ou alugar, aumentaram o valor. E ela, então, estava angustiada, tudo, mas tinha muita fé. E ela mostrava essa tranquilidade, né, apesar da angústia. Até que um dia, em uma das vezes que encontrei, acho que foi a terceira consulta, ela me falou assim, doutor, você não sabe o que aconteceu. Eu estava procurando a casa
Vou contar mais ou menos assim como ela falou. Eu estava procurando uma casa e encontrei um local em que a pessoa não subiu o valor do imóvel. E eu fiquei assim muito, né, muito feliz, etc. E fui alugar. Só que apesar de não subir o valor, ele queria fazer um contrato para 1 ano. Doutor, eu não sei como é que vai ser semana que vem, e foi tanta mudança no Rio Grande do Sul que, assim, realmente as pessoas, ninguém sabia como é que ia estar no ano que vem, na semana que vem, né? Então, muita chuva, e às vezes a gente atendendo a pessoa e falou, doutor, tá chovendo tanto que eu não sei como é que vai ser amanhã. Então, uma tragédia sem igual, pelo menos no Brasil e talvez no mundo, pegando, assim, tanta gente ao mesmo tempo. Então, não tem, doutor, como alugar para 1 ano, né? Não sei como é que vai ser semana que vem. Então, eu conversei com ele, expliquei e agradeci, mas não aceitei. Mas aquilo me doeu tanto, porque eu estava tão feliz. E aí, com um choro, angustiada, comecei a orar. Orei tanto, doutor. E foi interessante porque, numa dessas orações, meu telefone toca. E era o senhor que ia alugar a casa. E ele então, olha, liga para mim, ele tentou encontrar meu telefone, porque ele falou assim, minha senhora, eu não consegui dormir. Depois que eu tentei fazer o contrato para 1 ano, eu não consegui dormir. Eu fiquei com remorso, porque eu entendi a posição da senhora. E eu quis encontrar o telefone da senhora para dizer que a senhora pode ficar o tempo que a senhora quiser. Eu alugo para a senhora 1 semana, 1 mês, e tem mais. Eu vou baixar o valor. Eu vou tirar, vamos supor, R$ 300 do aluguel, que era bastante do valor. Então ele chorava, doutor, do outro lado, e eu chorava do telefone. Ele falava assim, e eu perguntei, mas por que isso? Ela, minha senhora, a gente tem que se ajudar. Porque se a gente for depender do governo X, Y, a gente não vai ter ajuda. Nós é que temos que nos ajudar. Eu achei aquilo tão bonito, né? Porque o valor de uma oração vem de uma forma que a gente nem imagina. E ela falou assim, eu estava orando. E depois eu vi toda a casa que ela limpou, né? A casa que ela perdeu. E agora ela falando assim, doutor, eu vou seguir em frente. O local que eu morava, não só eu, como todas as pessoas não vão voltar mais, porque vai alagar de novo. E agora eu vou seguir em frente. Eu achei tão bonito assim você ter uma fé, né? Uma ambição, uma força espiritual que consegue tocar o barco em frente mesmo quando a gente perde um valor tão grande, porque era a vida dela. Eu tentei voltar, doutor, e ver se as fotos, né? As fotos, coisa simples, não era coisa material, era a foto que guardava a recordação. A água veio com tanta força e de forma tão inesperada que nem as fotos eu pude guardar e não ficou nada sobrevivendo lá. Mas eu vi que é um novo momento, uma nova etapa e agora eu vou seguir em frente. A fé, portanto, ela não é acionada assim de forma mágica, instantânea. Essa senhora, ela mantinha, né, uma vinculação fazia tempo com essa perspectiva da fé, e como um benfeitor uma vez me disse, né, assim, ora agindo e age orando. Oração e vigilância, elas são um binômio. Nós queremos, às vezes, que a oração faça tudo, mas esquecemos da vigilância, que significa a ação. A nossa forma de atuar no mundo pode ser uma grande oração em louvor à vida, mas pode ser também uma grande, né, um grande discurso pessimista em relação à existência. É por isso que, em tempos, sempre aparecem discursos pessimistas que ganham grande notoriedade e ganham, inclusive, às vezes, o futuro. E me recordo dessa região, né, da Suíça, da região da Alemanha, por exemplo, em Leipzig. Recordo-me dessa situação no século XIX. O século XIX que vem à baila a doutrina dos espíritos, é um século extraordinário, porque começam-se a estudar fenômenos muito intensos, fenômenos espirituais, mas que naquele momento eram rotulados fenômenos psíquicos. E eu achei muito interessante, né, a Sociedade Britânica de Estudos Psíquicos, que ainda existe, poder colocar esse nome. Porque era um nome mais neutro, de fato, o que aqueles cientistas naquele primeiro momento faziam era estudar a mente humana. Só que era estudar a mente humana de maneira aberta, de maneira não pré-concebida. Ter a coragem, ter a audácia
de estudar o fenômeno e estar aberto às conclusões. Então, nós temos contemporâneo a Allan Kardec uma série de cientistas, contemporâneos, inclusive, a Leon Denis, uma série de outros cientistas que vão estudar esses fenômenos. Recordo-me de alguns, por exemplo, que chegaram a conclusões diferentes, mas que foram, pelo menos, estudar e não negaram a situação. Então, mais ou menos contemporâneo, nós temos o inglês famoso William Crookes, que foi uma das pessoas mais geniais que estava à época. E chega até ele, a médium, Florence Cook, preocupada, porque ela estava assim, né, todos naqueles tempos eram médios profissionais, né, médios profissionais que ganhavam, portanto, um recurso financeiro, trabalhavam com isso. E nós temos ali médios notáveis, como Daniel Douglas Home, nós temos a Florence Cook, a Eusapia Palladino, a Madame Desperance, nós temos vários que foram estudados. E o William Crookes passa a estudar a Florence Cook, né? Ele vai estudar porque a coitada estava preocupada, assim, primeiro porque estava sendo, digamos, perseguida como se fosse uma fraude, como se fosse uma mentirosa, e ao mesmo tempo preocupada se ela não era louca, se ela não tinha algum problema de natureza mental. Então ela vai procurar o cientista, e o principal foi o William Crookes, mas junto com ele também estudou um russo, Alexandre Aksakov, que era conde na Rússia, foi conselheiro do czar da Rússia, né, era médico, era filósofo, e foi professor em Leipzig, da Universidade de Leipzig, professor de filosofia, inclusive. Então, eles estudaram, e o Alexandre Aksakov não só estudou o William Crookes, não só estudou a Florence Cook, mas estudou também o Daniel Douglas Home. O Daniel Douglas Home, ele, inclusive, uma das esposas, foi casado 2 vezes, não me recordo se foi a primeira ou a segunda esposa, que era da família, era prima do Alexandre Aksakov, acho que era a segunda, né? Prima do Alexandre Aksakov, que foi testemunha de casamento do Daniel Douglas Home. E o Alexandre Aksakov vai estudar esses fenômenos. E quando em Leipzig, um filósofo chamado Hartmann, que era discípulo direto de Schopenhauer, ele vai dizer que os fenômenos espíritas ou eram fraudes ou eram fenômenos do inconsciente, ele ganha ali uma força, porque até então, todos esses cientistas não eram necessariamente espíritas, eram cientistas espiritualistas, ou seja, aqueles que estudavam o fenômeno e estudavam o fenômeno psíquico, e cada um chegava na sua conclusão, né? Então nós temos o Charles Richer também, que foi um prêmio Nobel, mas o Charles Richer, ele vai chegar na conclusão não de que eram espíritos, ele vai chegar na conclusão de que era uma metapsíquica, ele dá o nome de metapsíquica, que foi, digamos assim, a origem da parapsicologia, né? Então nós temos diante desse fenômeno psíquico algumas possibilidades. A possibilidade, primeiro, de ser uma fraude, uma mentira, um embuste. E, infelizmente, nós temos na história a própria Eusapia Palladino tendo alguém como um fenômeno autêntico, mediúnico, ou seja, espírita, espiritual. Temos também fenômenos parapsicológicos, ou seja, da metapsíquica, mas temos também ali uma fraude, porque no que o médium ganhava algum valor, a lógica dos fenômenos nem sempre conseguem ser replicados com o valor monetário. Há uma lógica que Chico Xavier muito bem traduziu, né, de que o telefone toca de lá para cá. Então, a gente pode querer produzir o fenômeno e nem sempre vai conseguir. E como tem um interesse financeiro do lado, às vezes se cai em algumas situações complicadas, como o Eusapia Palladino caiu. Pois bem, esse conjunto de fatores que o Aksakov vai poder resumir no livro Animismo e Espiritismo, publicado em 1871, por aí, depois, portanto, da codificação espírita, ele vai publicar como resposta, né, ao Hartmann. Então, foi um grande polemista da época e fundou jornais e veio para a Alemanha porque, segundo ele pensava a Alemanha era o local que mais podia ter um livre pensar. Na Rússia, até os dias de hoje, como no Brasil aconteceu, né, não era possível acontecer fenômenos psíquicos. Houve uma época no Brasil
que os centros espíritas foram perseguidos, mais ou menos ali em 1930, 1940, 1920, nesses 30 anos, mais ou menos, os centros espíritas eram perseguidos como sendo fábricas de louco. Então, alguns psiquiatras, como um pernambucano chamado Ulisses Pernambucano, teve a ocasião de defender e dizer que não são fábricas de louco, são locais que têm uma manifestação cultural. Não só o centro espírita, no Brasil também os centros de candomblé, ainda não a Umbanda, que foi fundada depois, na década de 70, salvo engano, mas qualquer tipo de manifestação ou afro-brasileira ou espiritista, que tem um fenômeno mediúnico como algo possível de acontecer, eram perseguidos. Aconteceu algo semelhante, né, ali na Rússia, por isso que a teosofia da Madame Blavatsky, ela vai sair de lá, ela não foi ali fundada, apesar de ser russa, porque existia essa proibição. Então, o conde Aksakov, ele conseguiu, pela influência dele junto ao imperador, né, ao czar russo, ele conseguiu fazer a primeira a comissão, os primeiros fenômenos de efeito físico, ele trouxe médios lá para a Rússia e fez esse fenômeno de efeito físico sobre a comissão, que tinha o Cesare Lombroso, o Charles Richer. Então, existia uma série de pensadores, e essa região, de certa forma, ela tem aí a sua história nesse momento, e não é à toa que depois desse momento de comprovações, nós temos como herdeiros, digamos, indiretos, duas figuras notáveis dentro do pensamento da psicologia, porque a psicologia experimental surge aí. Inclusive, o nome psicologia experimental foi dado em um congresso, né, o nome foi dado pelo Alexander Aksakov, nenhum congresso de psicologia experimental, ou seja, era a psicologia percebendo que através desses fenômenos era possível fazer algum tipo de experimentação. O que é importante saber desses nomes todos é que houve uma época na nossa humanidade, uma época em que a Europa teve a centralidade desses estudos, em que psicologia, em que psiquiatria não eram ateístas, não eram necessariamente materialistas, eram abertas ao estudo. E Cesare Lombroso se converte à visão depois de ter estudado. Não necessariamente é o espiritismo em si, mas é uma visão espiritualista, que muito bem coloca o Arthur Conan Doyle no seu livro A História do Moderno Espiritualismo, um espiritualismo que ia ganhando força também ao lado do espiritismo. Porém, o espiritualismo francês, o espiritualismo espírita, ele tem dois pontos que são muito importantes, muito fundamentais, né? Que vem o diferenciar dessa corrente espiritualista e que só mais tarde, no final da existência, é que Alexander Aksakov realmente se torna espírita, de fato, e não apenas espiritualista. Quando escreve esse livro em resposta ao Hartmann, em Leipzig ainda. Allan Kardec, porém, ele tem um pioneirismo de visão muito profundo. Primeiro, ele é o primeiro que coloca uma nova ética para a mediunidade. Naquele momento, eram médiuns pagos, eram médiuns profissionais. E isso não era antiético, não tem nenhuma visão negativa naquele momento, porque era a visão da época. Allan Kardec é que, estudando médiuns, né, ele percebe a necessidade de um outro paradigma, e vai dizer o paradigma de dar gratuitamente aquilo que se recebe gratuitamente. A mediunidade, sendo uma faculdade que tem a sua origem no perispírito do ser, no espírito do ser, junto com o perispírito, ela se desdobra, mais cedo ou mais tarde, no biológico, dando um arcabouço cerebral, em que a glândula pineal ganha um destaque, mas não é a única, né, no diencéfalo, não é a única. Toda a estrutura cerebral é fundamental para que o exercício dessa transcendência possa se executar. Então, sendo gratuito, era preciso que fosse gratuito para poder também alinhar a essa ética que Chico Xavier, Edivaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Isilda Gama, médiuns brasileiros conseguiram colocar ao máximo, né, como sendo a sua postura. Então, Allan Kardec é quem traz essa visão da mediunidade gratuita. E por conta disso ele sofre
perseguições desde o início. Desde o início, há confusões na visão espiritualista e espiritista. Desde o início, há divergências. Kardec não foi assim automaticamente visto como sendo o codificador, de forma alguma. Muitos, inclusive, criticaram a visão de Allan Kardec. E médiuns que ajudaram na codificação, por exemplo, a Madame Jaffé, francesa, ela tenta dizer que um terço da codificação espírita foi a mediunidade dela. Então, ela tinha que ganhar os dinheiros autorais daquele livro, né? E essa tem uma grande briga naquele momento. Ela fica tão ressentida que ela vai escrever para o conde Alexandre Aksakov, e a Kardec já havia falecido, já estava desencarnado, e o Aksakov, apesar de todo esse vigor científico, ainda não era espírita totalmente, havia traduzido os livros espíritas para o russo, a tradução para o russo. Ele meio que acredita que um pouco na Média Jafé, toma as dores da Média Jafé e escreve, isso é história, tem lá uma nota dele criticando a postura de Allan Kardec. Mas ele próprio, mais tarde, vai ele próprio se tornar espírita, né? Ele próprio vai se arrepender dessa perspectiva, porque naquele momento havia um outro ponto, né? Que era o ponto da reencarnação. Praticamente nenhum espiritualismo moderno falava de reencarnação, porque o espiritualismo moderno, as sessões de Leon Crookes, a maior parte das sessões de Alexandre Aksakov, a maior parte das sessões, elas não tinham espíritos falando sobre reencarnação. Porque como eram fenômenos físicos, né, havia materialização, que são fenômenos difíceis de acontecer, mas não tem tanto conteúdo intelectual. Foi por isso que Allan Kardec, ele escolhe outros tipos de fenômenos. Ele vai se vincular mais aos fenômenos inteligentes, aos fenômenos da psicografia, aos fenômenos da psicofonia, em que ele podia comparar as respostas e ter um corpo doutrinário mais sólido, mais robusto, mais profundo. É nesse viés que vai também Leon Denis. Leon Denis participou de muitas sessões, mas eram sessões que tinham muito mais uma pegada dos fenômenos inteligentes. É nesse sentido que Gabriel Delany, que era criança, filho de uma médium que ajudou Allan Kardec, também fica vinculado aos fenômenos intelectuais. Quando nós temos os fenômenos intelectuais em que a gente pode comparar respostas, nós temos um crescimento maior de uma filosofia, de uma ética para a nossa existência, que os primeiros cientistas não tinham tanto contato e ficaram muito mais na peleja de provar a existência espiritual. Então, Kardec, ele consegue ter um pioneirismo e uma visão sintetizadora pela mediunidade gratuita, pela reencarnação, pelo tipo de fenômeno que ele fica muito mais vinculado, e aí um ponto que culmina a doutrina espírita como consequência disso. Como consequência desses fenômenos inteligentes, ele consegue obter dos benfeitores que Jesus era e é o modelo principal, o guia da humanidade. E quando há essa resposta, e ele sintetiza essa resposta, ele traz para dentro do Espiritismo a visão cristã. A visão de que era preciso uma ética profunda desses fenômenos, que, aliás, vários também chegaram na necessidade de uma ética profunda. Quando eu falo de metapsíquica de Charles Richer, que cresce, sobretudo, na França, com a Sociedade de Metapsíquica, quando eu falo do Gustavo Geller, por exemplo, que foi psiquiatra, presidente dessa associação, ele também tem lá toda uma consequência ético-moral a partir da metapsíquica. Mas essa consequência, ela diverge em alguns pontos da visão espírita, embora converja, tenha convergência em outros pontos. Porque o principal ponto de centralidade é uma visão de Jesus. Curiosamente, quando você abre o livro do Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, você vai ver lá ele tentando sintetizar o moderno espiritualismo. Ele vai dizer assim, olha, o moderno espiritualismo é uma visão, e ele vai de quase uma visão católica, diferentemente do espiritismo.
O Espiritismo é uma visão cristã, ou seja, Cristo na centralidade e no ápice da nossa doutrina. Enquanto o espiritualismo moderno, ele meio que se fundia, né, ao culto católico. Portanto, Allan Kardec percebe a necessidade de fundar uma instituição, porque ele podia ficar no corpo doutrinário, teoricamente, mas ele percebe a necessidade de fundar uma instituição. Ele percebe a necessidade de ir confraternizar com os espíritas de outros países. Ele percebe a necessidade de não ir só presencialmente, como se corresponder. E aí você tem correspondências do baiano Luiz Olímpio Teles de Menezes, contemporâneo a Allan Kardec, fazendo sessões mediúnicas lá em Salvador, até um pouco antes da codificação via lumen. Quando a codificação via lumen, ele então se torna espírita, propriamente dito. E Allan Kardec cita, inclusive, mensagens que você tem do Luiz Olímpio Teles de Menezes escrevendo. Então você tem ali um intercâmbio desse homem que era, como diz Camille Flammarion, o bom senso encarnado, na capacidade de sintetizar, na capacidade de juntar todas essas éticas e dar uma ética profunda para o Espiritismo, que vem neste encontro da nossa saúde mental. Então, paciência, oração, se desdobram em uma visão reencarnacionista, se desdobram em uma perspectiva que não vai só para o debate. Por que isso é importante? Porque nós temos, depois dessa etapa, nós temos aí dois grandes nomes, mas depois dessa etapa, porque o livro do Gustavo Geller, por exemplo, O Ser Subconsciente, ele é de 1899, mais ou menos, a 1990, por aí. O mesmo ano que um dos primeiros livros de Freud é publicado, A Interpretação dos Sonhos. E Freud ficou muito famoso como sendo quase o inventor de tudo. E, infelizmente, ou felizmente, não foi. Ele pegou muitas coisas que já existiam, inconsciente não é um conceito novo. Ao lado dele, você vê no livro do Aksakov, todo esse mundo, essas pessoas que eu estou falando, falavam do inconsciente. Inclusive, foi uma das explicações para o fenômeno. Olha, não é espírito, é o inconsciente. Então, já existia. Pierre Janet, que foi anterior a Freud, foi o primeiro, por exemplo, a dizer que era a escrita automática, que era o inconsciente. Então, Freud ele pega uma série de nomes que, aliás, se você for na filosofia, você encontra em Plotino, do neoplatonismo antigo, a ideia de que existia algo inconsciente ou subconsciente. Enquanto Gustavo Geller, na metapsíquica, pega o subconsciente para falar desses fenômenos transcendentes, o Freud, ele pega o subconsciente, o inconsciente, para falar dos fenômenos patológicos, da histeria, né? Que hoje a gente chama de transtorno dissociativo. Então, Freud, apesar de ser judeu, ele tem uma profunda raiva, né, em relação à religião, tanto que ele escreve 3 livros contra a religião. Ele vai dizer que é uma ilusão, ele vai dizer o futuro de uma ilusão, e isso eu não estou dizendo lendo de ninguém, eu leio os livros na minha área, então esses livros eu li, O Futuro de uma Ilusão, ou seja, a religião, para Freud, no seu narcisismo, como quase todo fundador de uma visão nova, né, tem um narcisismo de achar que vai explicar tudo, ele vai dizer que a religião é uma ilusão, mais ou menos como filósofos chegaram a dizer que é o ópio do povo. Então, esse ópio e essa ilusão vai estar fadada a acabar. A religião, em outro livro dele, vai dizer que é um delírio coletivo, é uma neurose obsessiva coletiva. E no último livro, mais incisivo, vira quase antissemita, que é sobre Moisés e o monoteísmo. Quando a Segunda Guerra estava estourando, o nazismo estourando, ele segura esse livro porque fica com medo das consequências. Um dos alunos dele, o suíço Carl Gustav Jung, era de uma família protestante, de uma família, portanto, de uma tradição religiosa, de pastores, e trazia, né, uma ideia diferente dessa perspectiva espiritual. E essa ideia divergiu de tal forma que não deu mais para conciliar, porque era outro paradigma. Enquanto Freud fica sendo o paradigma de uma visão materialista,
para as ciências psicológicas, Jung acaba sendo um paradigma da visão espiritualista para as ciências psicológicas. E o Jung era mais o psiquiatra, o Freud era mais neurologista. O Jung era mais psiquiatra, porque ele estuda com Eugen Bleuler, que era um grande psiquiatra que deu o nome esquizofrenia. Tem um livro do Bleuler chamado Esquizofrenias, porque a escola psiquiátrica alemã foi uma escola assim profundamente importante. Um dos livros principais da psicopatologia é de um alemão que depois se torna famoso na filosofia, Karl Jaspers, que é também psiquiatra. Então, essa escola alemã de psiquiatria dá o bojo para que Jung possa ter os seus conhecimentos. E quando Jung vai aprofundar, ele vai dizer assim, olha, no inconsciente das pessoas, há não apenas a repressão da sexualidade, há também alguma repressão sobre a ideia de Deus. E é interessante que eu coloco para os meus alunos, né, de psiquiatria, a gente fala muito do recalque sexual, porque a gente fica muito vinculado à ideia freudiana, mas esquecemos do recalque divino. Hoje, poder falar de Deus é quase sinônimo, eu digo, sendo alguém da parte acadêmica, você fica quase sendo taxado como sendo meio burro, menos inteligente, porque você precisa de Deus. Afinal de contas, uma teoria muito boa, ela prescinde de Deus. E aí nós vamos recalcando a ideia do divino. Mas para Jung, de forma muito acertada, nós temos o divino em nós. Nós temos o divino no nosso inconsciente. Nós temos o divino nessa visão que ele chama de arquétipo. E arqué vem da Grécia, vem dos gregos, vem dos estoicos. A arquitetura está na base. Vem na ideia estoica do logos, de que no universo inteiro, arquitetando o universo inteiro, estruturando o universo inteiro nesse aparente caos, existe o logos, existe o arqué, existe Deus. Arquitetando e sustentando o nosso psiquismo, existe o psiquismo divino. E quando nós encontramos as pessoas com esquizofrenia, por exemplo, delirando e dizendo, eu sou o próprio Deus, eu já falei com 5 deuses reencarnados. Ou então eu sou o próprio Jesus, que voltei, eu já falei, podia ser, né? Mas já falei com 5, não pode ser, 5 que voltaram. Ou então eu conversei com Deus e eu perguntei para um deles, como é que é a voz de Deus? Que eu sempre pergunto, né? Como é que é a voz de Deus? Ah, doutor, a voz de Deus é assim, é uma voz cirrótica, com um barbão e uma espada de samurai. Então, obviamente que é um conceito que está vinculado a um delírio místico religioso. E foi a partir disso que Jung teve um insight. Olha, é tão comum o delírio místico religioso, que na doutrina espírita a gente chamaria de fascinação, que é possível que exista algo dentro das pessoas que seja o material para o delírio. Porque Freud, estudando o delírio, ele vai ficar vinculado ao delírio paranoide, que tem a ver com investimento narcísico e uma outra explicação. Mas para poder explicar o delírio místico religioso, eu só consegui explicar para os meus alunos depois que eu estudei um pouco mais a obra de Jung, o suíço Jung, para podermos entender que na base da nossa indumentária, na base da nossa esfera psíquica, existe Deus. Por isso que Jesus deve ser colocado por nós, espiritistas, como muito bem acertou Allan Kardec, na base das nossas convicções. Não é diminuir o espiritismo e nem trazer para ele uma visão religiosa tacanha, de forma alguma. É trazer uma religião profundamente religiosa, de reconexão com o divino, porque faz nos reconectar com a nossa essência, sem medos, sem recalques, sem perspectivas de que nós estamos errados. Ao contrário, nós estamos convictos e essa convicção vai nos libertando e nos liberando para podermos entender um dia as vozes do divino, as vozes das estrelas e podermos nos conectar diante do Criador. É nesse sentido que os cientistas daquele momento do século XIX tinham todo o seu valor, tiveram todo o seu valor, mas eu acredito
que, assim como Alexandre Aksakov pôde, no final da sua existência, se tornar espírita convicto, porque ele só falava o que tinha lido, escutado e visto, nós também podemos transcender a etapa do espiritismo em nossas vidas e não nos preocuparmos se somos, na sua maioria, brasileiros ou não. Não nos preocuparmos se somos, na sua maioria, pessoas de tal ou qual característica, mas nos preocuparmos em nos transformar em pessoas melhores, porque aí a gente vai sendo um fio de esperança, sem prepotência, mas com realidade, porque a gente vai tornando a nossa vida um convite a Deus. Acho que essa é a nossa tarefa enquanto espiritistas nesse momento. O momento em que tanto pessimismo ganha o mundo com ares de superioridade, em que tanto pessimismo ganha as academias e ficam impregnados as universidades apenas com visões materialistas, nós somos convidados a dar a nossa vida em holocausto pela verdade, porque é isso que nós aprendemos com Jesus. É isso que ele nos espera que a gente faça com a nossa existência. E aí a gente se torna um pouco da mensagem que a gente quer ser no mundo. Tudo no seu tempo, sem um excesso de vaidade, mas com a convicção de que nós podemos transcender. Tudo no seu tempo, com paciência, mas com a convicção que é preciso a gente se unir, é preciso a gente se juntar. Que nós fazemos o movimento espírita no dia a dia, no corpo a corpo, utilizando as tecnologias para podermos conectarmos-nos em casa, mas sem nos desconectarmos dessa realidade. Porque é nessa realidade presente que nós sentimos a energia, e é impressionante. Eu falava ontem mesmo na casa da Isabel, que eu ia me arrumar a mala, mas quando deitei, dormi. E não foi o fuso horário, foi a conexão, porque eu sonhei com tanta coisa. Eu nunca vi nessa região daqui, nessa existência. Mas sei de existências na Alemanha, em Leipzig, em que pude me reconectar. E é automático. É automático. Porque quando nós estamos em conexão com o espaço, fica muito mais fácil do que a gente fazer um espiritismo sozinho em nossa casa, lendo sozinho, para a gente poder aprender juntos e, nessa perspectiva, transcender. Agora que me deixou em livre para eu me empolgar ou não, aí eu fui me empolgando e foi passando do tempo. Eu não sei se temos aí alguma questão. Pode falar agora. Foi me empolgando. Segurar os dois. Uma das minhas filhas trabalha, faz um aprendizado na clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma é que eu li que muitos, ou a maioria dos pacientes numa clínica psiquiátrica são médios desequilibrados. Então, eu queria saber, primeiramente, a visão espírita sobre isso. E segundo, como ela trabalhou agora 1 ano na área dos vícios, a gente sabe que existem muitos obsessores. Claro que todos nós temos obsessores, mas eu consigo imaginar que lá seja mais, né? Pela clientela que eles têm. E aí, como seria o melhor método ou maneira de se proteger? Se proteger. É a mãe perguntando, né? Então, como a pergunta da mãe tem vários vieses, eu vou começar com esse viés, tá certo? Que quando eu me tornei psiquiatra, foi curioso, né? Eu não sabia que ia fazer psiquiatria. Ao contrário, eu fiquei na dúvida entre música e medicina, porque eu estudei lá no conservatório dos 12 até o primeiro período da faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu sabia que era neurocirurgia, aí depois neurologia, psiquiatria veio por último. Então, nem apesar de ser espírita, nasci em uma família espírita, não é a primeira reencarnação minha como espírita, então o espiritismo está em mim, mas eu não imaginava em fazer psiquiatria. Aí foi curioso
E o primeiro mês da residência, né, me formei médico, a gente faz a residência, que é a especialização. O primeiro mês que eu tive no hospital, todos os dias eu acordava com o que a gente chama de desdobramento, né? Mas um desdobramento não muito bom, né? Esse desdobramento que tive ontem foi ótimo, né? Energia boa, mas era um desdobramento de perseguição, espíritos me perseguindo e eu acordava sufocado, acordava inclusive sentindo a minha garganta. Era todo dia, não estou falando de forma exagerada, era todo dia no primeiro mês. E curioso é que eu já tinha contato com a clínica, com o hospital. Quando eu voltava do hospital, eu ficava escutando, né, nas chamadas pseudo-alucinações. Então, de fato, tem. De fato, tem. E o que eu percebo, o que eu percebi, até o Divaldo conversando, às vezes, a minha própria mediunidade foi restringida por um tempo para que eu pudesse me desenvolver na minha vida profissional sem me desequilibrar muito. E depois eu fui aprendendo a lidar com essas situações sem ter medo. E o primeiro mês inteiro foi assim. Uma notícia boa para a mãe é que é o seguinte: quando eu voltei para o colégio, aí minha professora, meu filho, você vai fazer o quê? Aí eu falei, professora, eu pensei nisso, naquilo, agora eu vou fazer psiquiatria. Aí ela ficou com medo danado. Mas meu filho vai fazer psiquiatria. Você não sabe que todo psiquiatra tem 10 anos de validade? Eu, como assim 10 anos de validade, professora? Depois de 10 anos fica doido também. Eu já tenho mais de 10 anos e estou me sentindo bem saudável, né? Então, é possível ficar tranquilo, apesar da ambientação. Porque eu tenho certeza, isso não mas, assim, não é só retórica, mas é certeza, convicção, que a gente tem muita ajuda espiritual também. Então, quando eu sinto essas coisas, né? Na verdade, foi mais ou menos como eu estava uma vez com um paciente que estava catatônico, que é um estado paralisado. E aí eu sempre uso estetoscópio até hoje, porque eu acho que é uma forma de eu me conectar com o paciente. Então eu escuto o coração dele, mas ali eu estou rezando meio que escondido ali. E aí, rezando, escutando o coração e rezando, eu claramente senti que tinha um espírito subjugando ele, né? Um tipo de obsessão mais grave. E aí saí do hospital, fui para outro hospital, que era atendimento ambulatorial, e passei o dia todo com uma parestesia, uma dormência no corpo inteiro, mas emocionalmente estava bem, mas passei o dia inteiro assim. E quando chegou a noite, numa reunião mediúnica que eu coordeno como dialogador, coloquei o nome de outras pessoas, mas a primeira psicofonia que os médios deram foi do espírito que estava me acompanhando. E o médium não sabia, e depois veio o benfeitor e falou, foi por isso que você sentiu essas coisas todas, fisicamente falando, ao longo do dia. Foi porque esse espírito, ele com essa obsessão profunda, foi convidado, né, com seu psiquismo, para ficar ao seu lado, vendo um dia de trabalho de uma forma um pouco mais desinteressada, porque ele pudesse crer novamente nos seres humanos. Grande parte das obsessões que a gente encontra vinculadas a transtornos psiquiátricos, muitas vezes são espíritos que eles próprios estão, o que a gente chama de uma loucura espiritual. Eles estão fixos na ideia do ódio, e essa loucura espiritual tem a ver com a descrença na humanidade, tem a ver com a descrença no ser humano. Então ele ficou ali perto para poder ver um tipo de trabalho diferente, né? E quando foi na reunião mediúnica, ele foi assistido, foi ajudado, e de fato os médios não sabiam o que eu estava sentindo, e depois da reunião a sensação física foi embora. Então estou contando esses pontos para dizer que sim, tem muito quadro de influência obsessiva, mas não é só obsessão, grande parte dos quadros psiquiátricos são questões reencarnatórias, em que a pessoa já reencarna com um perispírito todo alterado. Eu acho que ao longo dos próximos dias eu vou contar outras situações dessas, e o cérebro já vem com alteração. Então, assim, são doenças mais reencarnatórias, e a obsessão vem como um fator agravante. Por isso que muitas vezes a obsessão curada, a gente vê uma melhora na pessoa, mas continua ainda o adoecimento presente. E que aqueles que trabalhamos na área vamos sentir conforme a permissão de Deus. Ou seja, há uma ajuda espiritual, conforme a gente vai aprofundando, né? Minha esposa também é psiquiatra, e muitas coisas que eu passei, ela nunca passou. Muitas coisas que eu senti, ela nunca sentiu, porque meu trabalho é diferente do dela.
o meu trabalho é muito da linha de frente, como professor, como palestrante, né? Eu faço palestra espírita desde 17 anos de idade. Então, antes de ser médico, eu já era palestrante espírita. Então, assim, cada um tem a sua tarefa e cada um vai tendo os seus desafios, mas eu tenho certeza que Deus só vai dando, né, o peso nos ombros conforme a capacidade da gente aguentar. Então, certamente, a sua filha tem ajuda espiritual e você vai ajudá-la. Agradecemos muito e, infelizmente, nós temos esses outros, não temos condições de outras perguntas. Muito obrigada e gostaríamos de convidar o doutor Leonardo a fazer a prece de encerramento. Nesse ambiente, Senhor, de conexão conosco, em que nos lembramos do teu Filho maior, Jesus, como fonte de inspiração para a nossa saúde, nós queremos agradecer pela dádiva da nossa vida e dizer que mesmo que nós não entendamos os pormenores da nossa existência, nós continuamos de pé. Sabemos que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Sabemos que da luz tua, divina, nós nascemos. Múltiplas vidas nós vivemos e um dia voltaremos para a tua luz. Porque essa é a luta eterna, essa é a luta bendita, em que nós, espíritos, nos agitamos na construção da perfeição. É a luta eterna, onde a nossa alma, nosso eu preso, ainda vai forjando a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que consegue transformar em perfume a corola de uma flor. É a própria flor que terna expirando e cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz, mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. E a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e conquistador, é Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que ensinando naquela época o índio, os povos originários ainda infelizes, mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, Senhor, nós dizemos: benditos sejam aqueles que semeiam o bem, aqueles que insistem na luz, persistindo no amor, porque eles também encontrarão um dia a alegria, a paz e a plenitude que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Que nós possamos ter, Senhor da vida, mais fé. Que nós possamos ter mais esperança para podermos marchar para o infinito. Muito obrigado pelo momento de hoje, Senhor, e que assim seja.
Nossa mais profunda gratidão. A casa agora tem mais um irmão. E desejamos a todos que possam